A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Chegamos ao dia 10 do nosso jejum, 21 dias por uma vida. Creio que o Senhor tem incendiado o seu coração nesses dias para proclamar o Evangelho de Deus, amém? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos fazer a confissão de hoje? Repita assim comigo. Deus me chamou e me deu uma identidade e propósito. Minha pátria é celestial. E por isso os valores e princípios do reino é que governam a minha vida. Proclamarei com ousadia as virtudes de Deus, que através de mim chamará outros para a sua maravilhosa luz. Amém? Esse é o nosso texto do dia e esse texto diz que nós somos escolhidos por Deus, chamados, como raça eleita, como sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Mas nós somos chamados para um propósito, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você não foi chamado simplesmente para ser um povo, para se vangloriar disso. Você não foi chamado apenas para desfrutar do palácio, mas você foi chamado para proclamar, para ir para as ruas, para ir aos perdidos e proclamar as virtudes de Cristo, as bênçãos de Cristo. Para isso que você foi chamado. E para cooperar com você nesse propósito, eu queria falar um pouco contigo a respeito do seu testemunho, pessoal. Nós já temos falado um pouco, falamos ontem sobre a questão do testemunho, e eu queria hoje te ensinar a preparar e produzir o seu testemunho pessoal, para que ele seja uma ferramenta para alcançar pessoas. Então, você teve uma experiência, Deus fez algo na sua vida, e esse algo, ele tem o poder de alcançar e se reproduzir na vida de muitas pessoas. Por que o seu testemunho? Porque você pode contá-lo para pessoas próximas, e esse é um dos maiores meios que temos para alcançar as pessoas, principalmente que estão próximas, sabe? E isso eu já frisei muitas vezes com os irmãos. Existem muitos meios e métodos de evangelismo, leitura bíblica, ouvir sermões, rádio, televisão, cruzadas, tudo isso é bênção ser feito. Nós praticamos também mídias sociais, mas a maior porcentagem de pessoas, elas são alcançadas por meio de amigos e parentes. E no final das contas, essas outras ferramentas de mídias sociais e de televisão, de cruzadas, elas não são efetivas se não houver ninguém para criar um relacionamento e fortalecer, concretar, concretizar, firmar aquilo que aquela pessoa recebeu. Então, o relacionamento é de extrema importância. E uma ferramenta para você anunciar o Senhor no meio dos seus relacionamentos é o seu testemunho pessoal. E as pessoas, uma vez que elas estiverem próximas de você, elas verão a mudança, a transformação de Deus, Mas é importante você escrever e ter isso bem memorizado na sua mente. Como que você pode fazer isso? Primeiro passo, se você escrever, eu creio que você vai se familiarizar mais. Então tira um tempo, Esse inclusive vai ser o nosso desafio do dia. Separe um tempo, escreva aí, divide em algumas partes aí e vai escrevendo o seu testemunho para que você tenha familiaridade com ele. O primeiro passo é você falar como era a sua vida antes de conhecer Jesus, Comece, contando, a respeito das suas atitudes referente a Deus,
qual eram as suas necessidades, qual eram os seus problemas, né? Não precisa entrar em pontos sensíveis, né? Seja fale de forma resumida, se necessário fale de forma genérica, mas cite como era a sua vida, né, antes de Jesus, né? Você não precisa falar a respeito de religião, fale sobre Cristo, mas cite como era a sua vida, lembrando também de não há necessidade de você usar um linguajar religioso para fazer isso, faça de forma espontânea. Então, o primeiro passo é: como era a sua vida antes de Jesus? Amém? O segundo passo para você escrever o seu testemunho é: como que você percebeu essa necessidade de ter um encontro com Deus? Qual foi o momento, assim, o ponto, né, de ruptura que você reconheceu que precisava de Deus, que precisava da palavra, que precisava, né, ouvir o Senhor, né, que precisava de salvação, às vezes sem mesmo saber o que era salvação, mas o ponto que você tomou essa decisão, que você percebeu no seu coração essa necessidade. Então, esse é o segundo ponto. Relate como que você percebeu essa necessidade de ter um encontro com Deus. Terceiro passo, compartilhe como você recebeu a Jesus em sua vida. Então, o terceiro passo é você compartilhar como foi o processo, quem pregou para você, qual foi a sua experiência, né? Se foi no culto, se foi no encontro com Deus, no impacto, né? Cite, né, qual foi esse momento, como foi a experiência, né, durante aquele tempo. Então, o terceiro passo é você compartilhar como você recebeu Jesus, né? E o quarto passo é: agora você testemunha como é a sua vida hoje, né? Depois de ter essa experiência, né, com Jesus, como você tem vivido, aquilo que Deus tem feito. Esse é o ponto alto, né, do seu testemunho. Como tem sido a sua vida. Amém? O quinto passo é: depois que você compartilhar o seu testemunho, faça uma pergunta para a pessoa se ela quer ter a mesma experiência, né? E se você perceber que a pessoa está aberta, então pregue o evangelho para ela, né? Pregue o evangelho de forma curta, de forma simples, leve ela a fazer uma oração de confissão, convide ela para estar num pacto, um dos eventos da igreja. Eu creio que essa pessoa vai ter a vida dela marcada por Deus. Amém? O nosso desafio de hoje é justamente esse: é você tirar um tempo para escrever o seu testemunho, siga esse roteiro que nós falamos aqui, pegue e memorize esse testemunho. Você não precisa memorizar tudo, decorar aquilo que você escreveu, mas os pontos principais, né, cada ponto ali desses 4, 5 pontos, né, que foram falados, se familiarize com isso, para que você possa compartilhar isso com outras pessoas, até que se torne isso espontâneo na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Pai, por esse dia, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos porque fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor, chamados das trevas para a luz. E o Senhor nos designou para proclamarmos as suas verdades aos perdidos, para que nós sejamos ferramentas nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, dá sabedoria, luz, para que eles possam testemunhar da obra do Senhor na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos nos nossos desafios e programações. Amém?